Os casos de escusas absolutórias são condições pessoais de isenção de pena e são casos ocorridos envolvendo a família em crimes sem violência ou grave ameaça. Dois casos serão abordados. O primeiro deles está no artigo 181 do Código Penal, que fala da isenção de pena para crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, por exemplo, furto, estelionato, apropriação indébita. Esses crimes ocorridos no seio da família, praticados pela esposa contra o marido, ou vice-versa, entre os cônjuges e não cônjuges, entre os cônjuges, bem como entre filho contra o pai, ou pai contra o filho, são crimes que não terão pena no nosso Código Penal. Haverá imunidade nestas práticas. É uma tradição romana que envolve o pater familiae, porque o direito romano entendeu que isto era uma questão a ser resolvida dentro do próprio lar. As questões que envolvem o actio furti devem ser resolvidas dentro da própria casa. Então não há pena nestas situações. Esclarecendo, crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, envolvendo os cônjuges e envolvendo os filhos, envolvendo os parentes em linha direta em primeiro grau, filhos em relação aos pais, os pais em relação aos avós. Só que nesse segundo caso há uma observação. A lei estabelece que a isenção não atinge, não é possível em casos da vítima maior de 60 anos. Então tem que haver esse limite de idade em relação às vítimas, para que a isenção da pena se efetive. Caso haja furto entre irmãos, ou caso haja a participação, envolvimento de sobrinhos, cabe representação. Portanto, é uma imunidade parcial. Nos demais casos, a imunidade é absoluta. O segundo caso envolve um crime chamado favorecimento pessoal, que é um crime praticado por quem ajuda a pessoa do criminoso. Da mesma forma, se a questão envolve família, não haverá pena. Como exigir da mãe, do pai, do irmão, do avô, que fale, que dê informações a um ente da família que esteja sendo procurado pela polícia. Não há como. Então essas pessoas que se eventualmente omitirem informações ou mesmo de alguma forma prestarem alguma ajuda a esse ente da família depois do crime, também estão isentos de pena. E finalmente, um caso que envolve o direito humanitário, que são os crimes de homicídio ou lesão corporal culposos e que também envolve família. Verifiquemos aí o caso de um pai que esquece a filha de tenra idade no banco traseiro do seu veículo e vai para um compromisso qualquer e, infelizmente, esquece a criança e ela vem ao óbito por conta disto. Trata-se de uma dor incomensurável, inarredável e que vai acompanhar esse autor para o resto da vida.
haverá um perdão judicial para ele. Ou mesmo o caso da mãe que se distrai vendo novela, mexendo com unha, e a criança sobe num banco, perpassa a janela e cai do alto do edifício e morre. Também uma dor incomensurável. Então, nos casos em que o resultado do crime é praticado por imperícia, imprudência ou negligência, enfim, o crime culposo, e que causa grande sofrimento na vítima, haverá também o perdão judicial. No primeiro caso que nós verificamos das escusas absolutórias, envolvem uma tradição romana, o jeito romano de lidar com a actio furti, e nos casos desses homicídios culposos ou lesão corporal culposos, temos a aplicação de um direito humanitário.